Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Então, rapaziada, tá entrando no ar mais um giro de notícias do meu, do seu, do nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. Você que tá chegando aqui pela primeira vez, se inscreve aí no canal e ativa o sininho. Mas pra quê, Dieguinho? Para não perder os próximos vídeos. Segue a gente lá no Instagram, estamos fazendo um trabalho muito bacana por lá. E segue a gente também no Twitter, Dieguinho dá várias informações e opiniões também por lá. Já chega deixando o seu like marotaço para dar aquela moral e ajudar na divulgação do vídeo. Bom, rapaziada, temos muitas notícias importantes para trazer para vocês. No vídeo anterior, informei para vocês que o adversário do Vasco na primeira fase da Copa do Brasil será a Caldense de Minas Gerais e não falei a data. A partida será já agora no dia 10 de março. Hoje é dia 2, daqui a 8 dias, ou seja, na quarta-feira da semana que vem. Olha que loucura. O time principal, os jogadores veteranos, né? Os jogadores que não têm idade ainda de jogador de categoria de base, vão se representar apenas amanhã, já que a diretoria deu folga e os dois primeiros jogos da temporada aí no Campeonato Carioca será com 20 jogadores do Sub-20, mais os 11 jogadores que já estavam no profissional e ainda tinham idade de jogadores Sub-20 ou são oriundos da categoria de base do Vasco. Eu vou trazer para falar para vocês agora aí o diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, para poder estar comentando essa situação do planejamento que a diretoria montou para esses primeiros dias da temporada. Confere aí. O nosso planejamento, ele segue da forma que a gente exibiu e apresentou na semana passada. Então, os dois primeiros jogos do Campeonato Carioca, tanto na quarta-feira agora, quanto no sábado contra o Volta Redonda, essa equipe que tem treinado desde a última sexta-feira, que fará os dois jogos, tá? Então, isso não muda, isso continua. Hoje à tarde temos sorteio da Copa do Brasil, temos a definição de adversário e datas. Com base nisso, nós vamos sentar ainda hoje à tarde para a gente fazer o planejamento da apresentação. Se o jogo da Copa do Brasil for no dia 10, ou no dia 9, no dia 10, no dia 11, mas naquela semana, semana que vem, os jogadores devem se apresentar amanhã, ou no máximo na quinta-feira. Caso essa questão, esse jogo da Copa do Brasil seja agendado para o dia 17, que é uma semana possível também, que também é data CBF de primeira fase de Copa do Brasil, aí talvez nós vamos estender um pouquinho essa representação e conduzir um pouquinho mais, levar um pouquinho mais para frente essa equipe que tem feito os jogos do Carioca, que vai fazer os jogos do Carioca. Bom, rapaziada, agora falar de um assunto um pouquinho chato, né? Teve o sorteio da Copa do Brasil mais cedo e o Pedrinho foi uma das pessoas que estava apresentando o sorteio da Copa do Brasil. E o Pedrinho, né, na hora que foi botar a mão ali, rodar a mãozinha para puxar uma das bolinhas, na hora que ele foi abrir a bolinha, por coincidência era a bolinha do Vasco, ele deixou o papel cair no chão. Quando ele pegou e abriu, ele leu Vasco da Gama. E mediante essa situação, ele foi xingado por muitos torcedores do Vasco. Fato esse que deixou o Pedrinho extremamente irritado e chateado. E ele fez um desabafo lá no seu Instagram. Eu vou ler para vocês esse desabafo do Pedrinho no Instagram, mas antes vou deixar para vocês aí o vídeo do momento onde ele vai pegar a bolinha e o papel cair no chão. Confere aí. Fortaleza e Vasco da Gama, Pedrinho. Vasco da Gama. Bando de covardes, me agredindo aqui porque deixei o papel cair das minhas mãos. Humanidade de merda. Espera o erro de alguém para humilhar. Esperava isso de outras torcidas. Agora da minha torcida, não admito isso. Bom, rapaziada, fico muito triste com essa situação do Pedrinho aí, lamentável e deplorável essa situação. Bom, vamos falar agora de campo e bola. O atacante Brenner, ex-Botafogo, ex-Internacional, que estava no Bangkok United na temporada de 2020, foi oferecido ao Vasco, atacante de 27 anos, porém o nome não agradou à diretoria e as negociações não avançaram. O Vasco espera, no decorrer dessa semana agora, anunciar aí um pacotão de dispensa. A barca sair lotado. O treinador já chegou, Marcelo Cabo foi apresentado e essa é a tendência que deve acontecer nos próximos dias. E até o presente momento, o Vasco ainda não anunciou nenhum reforço. Essa informação foi dada pelo companheiro Bruno Braz, do portal UOL.
Bom, rapaziada, durante a semana eu falei pra vocês que o treinador Marcelo Cabo teria interesse de indicar alguns jogadores do Atlético Goianiense para o Vasco. Um dos nomes aí que acabou ficando público é do meia Chico. A informação foi até confirmada pelos companheiros do canal Atenção Vascaínos. E durante a coletiva mais cedo, o Marcelo Cabo foi perguntando se ele tinha interesse sim em trazer alguns jogadores do Atlético Goianiense e também se ele tinha pedido a contratação do meia Chico, que foi um dos destaques do Atlético Goianiense na última temporada, e o seu contrato se encerrou com a equipe goiana e ele está livre no mercado. Confere aí. Os jogadores do Atlético, claro que todos os jogadores do Atlético fizeram uma grande competição, mas primeiro eu preciso chegar aqui no Vasco, sentar com a diretoria, a gente fazer uma avaliação de todos os jogadores que estão aqui e depois a gente pensar em quais jogadores que a gente vai trazer. Claro que o Chico foi um jogador que fez uma grande temporada, mas eu ainda não sentei com a diretoria para poder avaliar e falar nomes. E é a partir de agora que a gente vai fazer essas avaliações. Bom, rapaziada, vamos falar agora de Igor Catatal e Marcelo Alves. Como eu informei para vocês, o contrato de ambos com o Vasco acabou no dia 28 de fevereiro, no último domingo. E o que acontece? O presidente Elias Duba, do Madureira, deu uma entrevista super Rádio Tupi, dizendo que a prioridade para ficar com os jogadores continuava sendo do Vasco da Gama, tanto do Marcelo quanto do Igor Catatal, mas estava aguardando uma conversa melhor com a diretoria do Vasco. Confere aí. Boa noite, Wellington. Boa noite, Wagner Menezes. Prazer imenso falar com vocês novamente. A situação do Marcelo com o Vasco, estamos aguardando, né? Na grande verdade, que o empréstimo deles terminou, que era até o final do Campeonato Brasileiro, e nos pediram que aguardasse uma proposta do Vasco. Estamos aguardando. Realmente chegaram algumas propostas, tanto pelo Marcelo como pelo Igor Catatal, mas a prioridade é total do Vasco. Se o Vasco quiser ficar, diz como é que quer ficar, o que quer fazer, e a gente se acerta, não é difícil se acertar, tanto um como o outro. Bom, galera, agora que vocês acabaram de ouvir o presidente do Madureira, deixa eu dar uma nova informação que acabou de sair. Os companheiros do Globoesporte.com, assim como eu já vim informando vocês aqui no canal, acabou de confirmar que o Igor Catatal aceitou a proposta do Vitória. O jogador, inclusive, já tem viagem marcada para Salvador na próxima quinta-feira e o tempo de contrato dele será até o dia 30 de novembro. A proposta salarial do Vitória foi muito superior à do Vasco, e o jogador estava tendo os planos da diretoria, mas vai para o Vitória. O Vasco não queria pagar lá grandes salários pelo Igor Catatal, porque era uma situação mais para dar mais um período para ver se ele viraria uma peça mais útil nessa temporada. O Vasco não queria pagar um salário muito alto para o jogador. E o Vitória já está apostando, acha que o jogador vai chegar lá e vai ser titular e oferecer um contrato ao final da temporada, até aí seria igual ao Vasco, mas um salário melhor. Então Igor Catatal não irá ficar no Vasco e acertou agora com o Vitória. O Vasco tem que abrir o olho porque o Marcelo Alves tem contato agora já em sondagem do Cuiabá, equipe que vai jogar a primeira divisão pela primeira vez na história do futebol brasileiro, e se o Vasco não abrir o olho e ficar murrinhando para fazer a proposta, vai acabar perdendo também o jogador. E aí, o que vocês acham da situação do Igor Catatal ter ido para o Vitória? Vocês gostariam que ele ficasse ou não? Acha que era um jogador que ia agregar muito pouco, iguais a eles ou melhor o Vasco tem na base? E a respeito da situação do Marcelo Alves também quero te ouvir. Deixa sua opinião aqui embaixo nos comentários. Bom, rapaziada, e para quem quer conhecer um pouco mais de qual é o estilo de jogo do nosso novo treinador Marcelo Cabo, ele deu as suas credenciais e disse que o time dele vai jogar sim. Confere aí. A história do Vasco, ela é uma história de equipes ofensivas. Os maiores jogadores da história do Vasco são atacantes, meias atacantes. Então esse é um DNA do Vasco, essa é a história do Vasco. Um time que joga para frente, um time que busca o gol a todo momento, e com a minha chegada não vai ser diferente. Claro que a gente fez reuniões, eu conversei bastante com a diretoria, com o Pássaro, e eles buscavam um treinador com esse perfil, um treinador com perfil ofensivo, e é a característica das minhas equipes. Minhas equipes sempre é uma equipe que gosta de marcar pressão aos adversários, gosta de ocupar o campo do adversário.
Eu tenho uma máxima que quanto mais tempo a gente estiver no campo do adversário, ele está mais longe do nosso gol e a gente está mais perto de construir gols. E o Vasco tem isso diante da sua história. Sempre ter uma equipe ofensiva, sempre ter uma equipe buscando a vitória a todo momento. E com o meu comando não vai ser diferente. Vocês podem acreditar que vai ser um Vasco ofensivo, um Vasco que vai voltar a fazer muitos gols. O Vasco é uma equipe que vai buscar a vitória a todo momento, que esse é o DNA da história do Vasco. Bom, rapaziada, é isso aí. Como vocês acabaram de ver, é assim que o Vasco deve jogar com o Marcelo Cabo, segundo ele falou. Gosta de ter a bola, time ofensivo, rondando a área do time adversário, marcação, pressão. Vamos torcer. O Vasco não gosta de ver um time ofensivo, um futebol bem jogado. E se ele conseguir fazer isso com o Vasco, e aliás, competitividade de resultados, a torcida do Vasco com certeza vai o abraçar. Porque eu acho que esse que é o DNA de fato do Vasco. É isso, rapaziada. Vou encerrando minha participação por aqui. Se gostou do vídeo, deixe seu like, é muito importante. Se não gostou também, deixe seu dislike. Se inscreve aí no canal, estamos perto da marca de 182 mil vascaínos e a sua inscrição aqui vai ser muito bem-vinda. Amanhã, 5h30 da manhã, o Dieguinho já está aí trazendo mais informações no nosso Vascão, beleza? 1, 2, 3, futebolaço. Tamo junto, família. Eu, Gagama Mendig, em volta, Vasco, tamo junto. Valeu, fui!